Olá pessoal, então hoje a gente vai ajudar uma galera aí que está precisando de uma força e a gente vai falar um pouco das equações de Maxwell. Então vamos selecionar aqui a ferramenta certa, né? Então tá lá. A gente vai falar hoje um pouco das equações de Maxwell. Então tá aí, esse é o nosso tema de hoje. Bom, a princípio, a gente tem aí algumas equações do eletromagnetismo, né, que são básicas, que é, primeiro, a lei de Gauss, que diz que a integral fechada do campo numa determinada área, isso aqui se dá por causa de uma distribuição de cargas que está interna a essa superfície fechada. Então, eu tenho aí uma integral de volume. Note que a integral de ρ dv vai te dar a carga total, uma vez que, se você lembrar, ρ é a distribuição de carga por unidade de volume aí do teu sistema. Então você tem essa relação, joga o dv para lá, né? E aí você tem a carga total que está interna a essa superfície. Como a gente não existem fontes de campo magnético, se eu fizer essa mesma integral aqui para o campo magnético, isso não pode dar nada. Isso tem que ser zero, né? Por que isso tem que ser zero? Porque não existem fontes de campo magnético. Essas fontes simplesmente não existem. Bom, além disso, a gente tem a lei de Faraday, que ela diz que a integral do campo elétrico ao longo de uma linha, ou seja, a integral de a circulação do campo elétrico, ela te dá menos a integral da derivada temporal do campo magnético ao longo de uma área. Veja que aqui é muito diferente essas duas integrais. É muito comum o aluno se confundir falando assim, bom, como que aqui essa integral pode ser zero e essa integral aqui, que também é em áreas, ser diferente de zero? Simplesmente, essa integral de cima, ela está numa região fechada. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, uma região do espaço que está fechada. E aí eu estou integrando aqui. Essa integral de baixo é como se fosse uma espira, por exemplo. Então a área que eu estou falando é essa área aqui, né? Então aqui a gente está medindo a variação temporal do fluxo de campo nessa região aqui, né? Bom, por fim, a gente tem a lei de Ampère, que diz que a circulação do campo magnético ao longo de uma linha, ela é μ0 vezes a integral de um J escalar n dA. Bom, a nossa maior discussão aqui agora é sobre quem é esse J, né? Então aqui eu tenho as quatro equações na forma integral. Agora, quem é esse J aqui? Vamos primeiro jogar essa, 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 essas quatro equações na forma diferencial. Bom, eu sei que pelo teorema de Green eu consigo transformar essa integral de área numa integral de volume, e através do teorema do divergente. E aí a gente fica que o divergente do campo elétrico é, na verdade, ρ sobre ε0. E isso aí, na segunda equação, nos garante que o divergente do campo magnético não seja nada, né? Bom, tá aí essas duas equações. Isso aí está muito claro, né? Porque ambas falam de fontes aí. A primeira fonte de campo elétrico, a segunda fonte de campo magnético. A terceira equação é um rotacional, porque é uma circulação. A circulação desse campo ao longo de uma superfície fica, então,
a derivada temporal do campo magnético. Está aqui. A derivada temporal do campo magnético está aí aparecendo para você. E por fim, eu tenho que o rotacional do campo magnético é μ0J. Esse J aqui eu vou chamar de um JT, que eu vou dizer que é uma densidade total de cargas. Por que isso? Bom, vamos pensar no capacitor. Vamos fazer uma análise bem grosseira aqui, para ficar claro, né? Eu tenho um capacitor conectado aí, né, ao meu circuito. Muito bem. Num dado instante, vamos supor que eu meça a corrente elétrica desse capacitor. Ora, nesse instante T0, eu meço a corrente dos dois lados aqui do meu capacitor. Desse lado aqui, lá do lado esquerdo, a corrente elétrica tem que ser igual à corrente elétrica do lado direito. Só que a gente sabe que entre as placas do capacitor é produzido um campo magnético, um campo elétrico uniforme. E esse campo elétrico está aqui. E aqui dentro não tem movimento de carga, né? Aqui dentro eu só tenho esse campo elétrico uniforme. Ora, qual foi a jogada de Maxwell? Maxwell falou o seguinte: bom, se eu traçar um coador aqui, o que eu posso perceber? Posso perceber o seguinte: a minha carga, o movimento de carga meu, ele tem que se conservar. Ou seja, a corrente que fura o meu coador aqui tem que ser a mesma corrente que fura o meu coador aqui, no mesmo instante, claro, né? E daí, Maxwell identificou um termo que hoje a gente chama de corrente de deslocamento. E essa corrente de deslocamento, a gente sabe que é dada por essa expressão aqui, pela variação temporal do meu campo elétrico dentro ali do meu capacitor. Ora, se eu for reescrever então a minha quarta equação de Maxwell, como que ela fica? Ela fica agora μ0 vezes a densidade de corrente física, vamos dizer assim, né? A densidade de corrente que eu vou lá e enxergo, mais a densidade de corrente de deslocamento. E aí a gente tem de fato, olha aí o avião passando, né? Que legal pra caramba. A gente tem de fato uma descrição total do meu sistema, onde eu tenho uma corrente de deslocamento, né? Que me dá a corrente total em tempos iguais para todos os pontos do meu circuito elétrico, né? Então tá aí, essas são as 4 equações de Maxwell. Ok, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre como que a gente alcança a equação da onda a partir das equações de Maxwell. Até a próxima!